Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, né? Espero que vocês estejam estudando bastante e, claro, espero que vocês tenham hoje bastante energia, né? Aliás, porque o nosso tema hoje é justamente esse, né? Nós vamos falar de energia, né? De fontes de energia. Só que para a gente falar de fontes de energia, a gente tem que conceituar algumas coisas, né? Entender alguns processos, né? Tanto da formação de algumas fontes de energia, como da utilização pelo ser humano, que é o que mais nos interessa, né? Então, a primeira coisa que a gente está colocando aqui para vocês, uma definição, né, do que seria energia, né? Uma das muitas definições que existem na verdade, né? Então, aqui a gente coloca o seguinte, né, que é uma relação entre elementos em um sistema que realizam trabalho, né? O que é isso, né? Na verdade, quando você está entendendo energia, né, é um conceito bastante abstrato. Até hoje a gente não chegou ainda a um consenso, né, sobre o que seria exatamente. Mas o que a gente sabe é que geralmente você tem pelo menos dois elementos, né, ou dois fenômenos envolvidos ali num processo de transformação nesse sistema, né? Entendendo isso, claro, como um sistema fechado, né, idealizado, enfim. Mas é a capacidade de realizar trabalho, né? Aliás, para alguns físicos, né? Para algumas pessoas que lidam um pouco mais com a questão da energia do ponto de vista da física, né? Ou da química, por exemplo, né? Se você pergunta para o cara, o que é energia? Ele vai falar, tudo aquilo que realiza trabalho. O que é trabalho? É uma forma de energia, né? Então é uma questão que não fecha, porque a gente não tem ainda muito claro o que seria, o que é a energia, né? A gente sabe o que ela não é, mas não o que ela é, né? Então, a gente pelo menos tenta conceituar dessa forma, né? Entendendo como um sistema, e esse sistema, né, vai ter alguns elementos que as suas interações vão ser capazes de realizar algum tipo de trabalho, algum tipo de força, né? Essa é uma definição mais geral, né? Mas também não se preocupem com ela, pelo menos aqui para o nosso caso. E claro, aí quando a gente fala de trabalho, né, a gente fala de transformações, né? Eu já falei para vocês as transformações. Então, por exemplo, você vai utilizar água e vai transformar, por exemplo, o movimento da água em energia através de um dínamo, né? Isso é uma transformação no sistema. Você tem a interação entre uma série de elementos ali que vão gerar energia elétrica, por exemplo, né? Então, esse é um exemplo. Depois a gente fala da dependência de fontes de energia, né? Aqui falando de dependência, a gente está pensando na dependência humana. O ser humano, obviamente, pelo fato de ser um ser que intervém de maneira muito complexa no ambiente em que cerca, né? Em que o cerca, então ele vai, obviamente, necessitar de fontes de energia para conseguir realizar uma série de tarefas no dia a dia. Então eu separei algumas, né? Tração, fogo, vento, água. Então, por exemplo, se a gente fosse observar os primeiros seres humanos, né, com algumas dezenas de milhares de anos, então, qual que é uma das primeiras formas de intervenção? Né? Através do uso do fogo. Né? O fogo também ali vai gerar calor, vai cozinhar alimentos, né? Posteriormente o ser humano vai começar a cozinhar os alimentos, né? Então isso aí já é um uso de uma fonte de energia, né? Ele vai precisar usar lenha para queimar essa lenha, fazer fogo, e a partir daí o homem vai começar a se utilizar também de outras fontes, né? Então, falamos do fogo, a água, por exemplo, né? A tração, por exemplo, se você pensar no moinho de vento, os moinhos eles são movidos através do vento, né? Ou através, alguns moinhos através de água, né? E o movimento vai girar algumas rodas dentadas ou algum outro dispositivo, e isso vai gerar movimento, né? E esse movimento pode ser utilizado para diversos fins, para moer semente, para fazer farinha, enfim. Aí você pode pensar numa série de utilizações. Então, são diferentes formas de energia que o ser humano vai utilizando ao longo do tempo, né? E é claro que essas fontes aqui sempre vão se aproveitar bastante, né, nesses primeiros usos, né, dessas propriedades naturais dos elementos, né, que a natureza oferece. Então, o vento, a água, o fogo, né, não exigem transformações ou um processamento muito sofisticado para você conseguir gerar energia, até porque nesse momento aqui a energia de que o homem precisa, né, ela não é tão grande quanto aqui vai começar a acontecer aqui nesse segundo momento, né, durante a Revolução Industrial.
Porque durante a Revolução Industrial, para você movimentar as máquinas, para você produzir em uma larga escala, você precisa de muita energia, né? Então, por exemplo, uma coisa é você utilizar um tear, né? Tear era uma máquina, né, para fazer tecido, né? Um tear, por exemplo, manual, que a pessoa simplesmente usava o seu movimento mecânico ali da mão, né? E aquele movimento da mão vai gerar um movimento necessário para que os fios de algodão, por exemplo, fiquem entrelaçados e aquilo forme um tecido, né? Então, é muito menos energia se você fizer para 1, 2, 3 peças, mas agora você imagina isso numa escala industrial, né? O movimento mecânico das mãos, ele até pode funcionar, mas ele não vai ser suficiente, né, para aumentar a eficiência do processo. Então, você precisa de algum dispositivo ou de alguma fonte de energia que te garanta uma produção em larga escala. A mesma coisa se a gente pensar no transporte. Uma coisa é você se mover de um continente para o outro numa caravela precisando apenas do vento, mas outra coisa é você utilizar uma embarcação a vapor, né? Que vai utilizar, por exemplo, um combustível como carvão. Então, uma viagem que durava normalmente, né, para você atravessar da Europa para a América, né, dependendo do lugar, você podia levar 3, 4 meses, né? E essa viagem através do vapor foi sendo encurtada até durar alguns dias, né? Então vejam como é importante essa mudança através da Revolução Industrial. E não só isso, eu coloquei um pouco mais aqui abaixo, né, a palavra ciência, porque nesse momento também a ciência está passando por uma transformação importantíssima, né? O método científico se torna mais rigoroso, né? Se vocês pegarem lá alguns cientistas da época, né, um pouco mais para trás, no final do século XVII, o Boyle, ou mais no século XVIII, o Lavoisier, quando ele vai montar o laboratório dele, vai começar a ter rigor no método, né? Utilizando unidades de medida. Então tudo isso está acontecendo ali mais ou menos no mesmo tempo da Revolução Industrial. Então Revolução Industrial e ciência caminham juntas, né? E isso vai permitir, inclusive, que se desenvolvam novas formas de energia. Então, eu coloquei um exemplo aqui, se descobrem novas técnicas de combustão, né? O carvão começa a ser utilizado, por exemplo, para novos mecanismos de queima, para gerar movimento para pistões, e isso pode gerar movimento para máquinas como o tear mecânico de tecido, ou para um trem em movimento, entre outras coisas. Então percebam que a coisa vai ficando sofisticada. Depois a gente vai ter aqui, né, a eletricidade, né? Começando, né, primeiramente com experimentos, né, voltados para descobrir as propriedades elétricas, ou se a gente pensar na pilha do Alessandro Volta no comecinho do século XIX, né, e depois as novas técnicas de produção de eletricidade em larga escala. Então percebam que, né, essas novas fontes, né, têm uma aplicação de técnica e de ciência aqui bastante fortes, né? E aí você começa a partir daí a diversificar as fontes de energia, né, e surgem novas necessidades que vão aparecer aí para o uso humano, né? Eu vou apagar aqui a lousa para falar para vocês de 2 tipos de energia são importantes, né? Renováveis e não renováveis. Bom, a gente falou um pouquinho aí sobre as principais fontes de energia, né? A origem dela, a evolução. E, claro, depois que a gente fala da Revolução Industrial, então a gente agora começa a pensar um pouco nas aplicações modernas, né? Nos tipos modernos de energia que a gente já conhece. Então, basicamente, quando a gente fala em fontes de energia, é importante a gente ter 2 conceitos em mente, né? Que existem energias consideradas renováveis e energias consideradas não renováveis, né? Isso hoje é fundamental quando a gente pensa no aproveitamento energético, nos recursos naturais disponíveis no planeta, né? Então isso é assunto aí de vestibulares, de muitas provas, né? Assunto bastante comentado, muitas redações têm tratado desse tema, então é importante a gente se deter um pouco sobre esses conceitos. Então, primeira coisa, energias renováveis. Quando eu falo de energia renovável, eu estou falando de algo que pode ser produzido sem o risco de se esgotar. Então, alguma coisa que você não tem esse risco de que um dia vá acabar, né? Pelo menos não no curto, no médio, até no longo prazo, né? É claro que alguns elementos eles podem vir a faltar no futuro muito distante, mas quando a gente trata dessa questão de recurso renovável, a gente está contando com a possibilidade de que esses recursos possam ser repostos continuamente e que não ofereçam risco, né, devido à sua escassez. Então, separei alguns tipos de energia que a gente pode considerar como renováveis hoje. Então, eólica, energia eólica, né? Energia a partir dos ventos, né? Claro,
Hoje, você tem ainda a utilização de moinhos de vento, né? Então a energia dos ventos é aproveitada já há centenas de anos, mas hoje a gente lida com turbinas que podem gerar energia elétrica a partir, né, de um dínamo, né, que é instalado nas turbinas. Então você tem algumas hélices, né, que são instaladas, essas hélices vão girar e esse movimento é que vai acionar o dínamo e ele quem vai produzir essa eletricidade, né, vai fazer a conversão de energia, tá bom? Depois a gente tem um outro tipo de energia que é a solar. Você aproveita a luz do sol, né? Aliás, o sol é a principal fonte de energia da Terra, né? Em um único segundo, né? A quantidade de energia que a Terra recebe do Sol, ela é muito mais do que toda a produção humana em aproximadamente um ano, né? A gente está falando aí em algo em torno de 50 mil terawatts. Então, é bastante coisa, tá? Então, você pode usar placas solares, né? Essas placas solares são chamadas de células fotovoltaicas, né? Elas vão converter diretamente a luz solar em energia elétrica, né? Então, você tem um processo de conversão. Ou existem algumas células, né, que apenas são utilizadas para funções específicas, como o aquecimento da água, né? Então você usa algumas dessas placas para aquecer a água, para tomar banho, né? Então existem modelos mais simples. Essas aqui são mais sofisticadas, né? Fazem a conversão de fato, né, para energia elétrica. Então é uma energia que vem sendo bastante utilizada. Muitos países já têm adotado em suas políticas públicas, né, a instalação de placas solares de baixo custo, né, para estimular as pessoas a terem em casa, né. No Brasil isso ainda não é muito comum, né, pelo menos na maior parte do país, né. Devido à necessidade de se produzir energia em grande quantidade, é possível que haja uma mudança nesse sentido, né, porque uma placa solar é bastante cara ainda, né, para os padrões brasileiros. Depois a gente tem outro tipo de energia chamada de geotérmica. Energia geotérmica, ela vai utilizar o calor do interior da Terra para gerar energia. Então, algumas regiões do planeta, né, por exemplo, próximas a limites de placas tectônicas, onde você tem fissuras, né, chamadas de falhas, né, essas falhas, essas fissuras, podem ocasionalmente lançar ou aquela chamada lava, né, que é quando o magma ele aflora, né, ele sofre um processo de extrusão, né, e sai aqui para a superfície, ou vapor de água, né, gases. Então esse material, por ser muito aquecido, ele pode ser aproveitado para gerar vapores, né, e gerar energia. Então alguns países têm utilizado a energia geotérmica para esse processo, né? A Islândia, por exemplo, no hemisfério norte, né, no norte da Europa, é um dos países que mais utiliza esse tipo de energia no mundo. Depois a energia maremotriz, né? Maremotriz do mar, então fica fácil de lembrar. Esse tipo de energia ele vai aproveitar o movimento, né, das marés nos oceanos, mais especificamente o movimento das ondas, para movimentar uma turbina, né? Geralmente embaixo da coluna de água você tem algumas turbinas, elas vão girar e aí com esse movimento da água você pode produzir energia elétrica. Alguns países também já estão utilizando bastante esse método, né? Bem eficiente. Depois você tem aqui a lenha, né, e o carvão vegetal. Você pode transformar a lenha em carvão e produzir energia. As hidroelétricas, né, usinas hidrelétricas que vão aproveitar o movimento de queda da água. Então você precisa ter um desnível, né, no nível de cima você tem a represa. Depois você abre as comportas da usina, essa água vai descer, vai girar a turbina, né, as pás da turbina, ela vai acionar o dínamo e vai produzir energia elétrica, né? Biocombustíveis, né? Você aproveita os elementos aí da natureza, né? Pensando aí em matéria vegetal, então você pode utilizar, por exemplo, a cana-de-açúcar para produzir etanol, você pode utilizar a mamona, você pode utilizar a soja, então elementos que podem ser cultivados, né, para gerar energia. Então é um tipo de energia que pode ser considerada renovável, por quê? Em um momento de escassez basta eu fazer o plantio dessas espécies para gerar energia. E hidrogênio, né? Também hoje o hidrogênio tem sido utilizado para gerar energia, né? Mais especificamente, o hidrogênio tem sido utilizado como forma de combustível automotivo, né? Aqui no Brasil já existem alguns projetos em andamento e ônibus movidos a hidrogênio, né? Hoje você tem dois projetos grandes, um no Rio de Janeiro e outro na região do ABC Paulista, né, que estão fazendo ônibus brasileiros movidos a hidrogênio. Então aí tem sido utilizado. Claro que aqui também alguns experimentos também utilizam aí para fusão nuclear, mas isso é assunto aqui para essa outra parte, né, onde a gente fala de recursos não renováveis, né? Então usam recursos que
não podem ser reutilizados, cultivados ou encontrados novamente aqui na Terra se eles forem extintos, né? Então, esses recursos eles têm um período, né, de tempo no qual eles vão estar disponíveis. Então, alguns deles aqui. Petróleo, né? Vocês sabem que o petróleo ele é um tipo de material que foi formado ao longo de milhões de anos, né, da matéria orgânica presente nos mares, e essa matéria orgânica deu origem a esses depósitos, né, a essas fontes petrolíferas. E é claro que um dia elas vão se esgotar caso a gente continue utilizando, né, nessa escala que a gente está utilizando. Então a gente não vai conseguir encontrar petróleo em outro lugar, né, a menos que a gente consiga descobrir uma técnica para gerar petróleo através de algum processo industrial, ou a gente encontre algum material, algum elemento parecido no exterior, né, no espaço, né? E mesmo assim, com certeza vai ser um processo extremamente complexo, né, que a nossa tecnologia ainda não é capaz de conceber. Gás natural, que na verdade ele pode ser um derivado de petróleo também, né? Você tem o gás natural também como uma fonte não renovável. Se os depósitos de gás acabarem, nós não teremos como repor. Carvão mineral, né? Aí você tem depósitos, jazidas de carvão espalhadas por todo o mundo, na qual você utiliza também essa fonte energética. E aqui, fissão nuclear, né? Fissão, na verdade, é o processo utilizado nas usinas nucleares para gerar energia elétrica, né? Você choca átomos, né, de algum elemento, por exemplo, urânio, né? Não exatamente o urânio, né? O urânio ele é processado industrialmente, transformado em plutônio, né? Mas o que interessa é que você choca, né? Coloca em choque essas duas partículas, né? Esse conjunto de partículas ele vai produzir uma quantidade X de energia, tá? Então, também se um dia as reservas de urânio, por exemplo, se esgotarem, nós vamos ter que procurar outras alternativas, porque não é um tipo de reserva renovável, tá bom? Então, espero ter ajudado vocês. Aqui a gente falou um pouquinho de fontes renováveis e não renováveis, né? Apenas uma conceituação para vocês terem uma ideia sobre o que são as fontes de energia, tá bom? Espero vê-los numa próxima oportunidade e espero que vocês estudem bastante também, tá bom? Até mais, gente!